Fala Big Geeks! Galera, o vídeo de hoje é para falar do smartphone mais poderoso até o momento aqui do Brasile Geeks. Estou falando do Realme GT, meu primeiro smartphone com o chipset Snapdragon 888. Atualmente ele não é o único, já que eu recebi o Mi 11 também, estou com o Mi 11 também, mas ainda assim o Realme GT consegue ser mais poderoso. E o segredo não é só o Snapdragon 888, mas também os seus 12 GB de memória RAM LPDDR5 e os 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. E o que mais impressiona no Realme GT é o seu preço. Tudo bem que estamos falando aqui de smartphone importado, mas o Realme GT pode ser encontrado atualmente, através de importação, por R$ 2.400 na versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e pouco mais de R$ 2.900 na versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só para um efeito de comparação, o Mi 11 na versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está saindo ali na faixa dos R$ 3.800. Estou falando de preço de importado, não preço aqui no Brasil. Aqui no Brasil está ainda mais caro, mas por aqui vocês conseguem ter uma noção da diferença de preço e de como o Realme GT está com um valor bem interessante. Claro que não existe milagre e a primeira coisa que eu pensei é que essa economia, esse valor mais barato aqui do Realme GT acabou impactando nas câmeras, trazendo sensores mais simples. Na verdade, o que o Realme GT traz de mais simples é o seu acabamento. A tampa traseira até traz o acabamento em vidro, porém as bordas são feitas em plástico, não traz o acabamento em metal. O aparelho também não conta com proteção IP68. Então houveram essas simplificações, mas felizmente as câmeras não foram tão prejudicadas assim. Por que eu digo que não foram tão prejudicadas? O Realme GT não vai conseguir bater em desempenho de câmeras aparelhos como o Galaxy S21 Ultra, por exemplo, que teoricamente seria um concorrente direto do Realme GT, apesar dele custar bem mais caro. Mas ainda assim o aparelho se saiu bem, me surpreendeu no quesito de câmeras. Na verdade eu estou até preparando um vídeo para analisar, para comparar as câmeras do Realme GT com o Mi 11 e também com o Galaxy S20 Ultra, para que vocês possam ter uma melhor noção da qualidade das fotos e dos vídeos realizados com o Realme GT. Mas é um ponto, ele é imbatível, que é justamente na sua performance. Claro que qualquer smartphone premium que você testar vai trazer um desempenho excelente em jogos, rodando os aplicativos, rodando o sistema, mas em potência bruta, o Realme GT é o rei aqui, com uma diferença não muito grande do Mi 11, mas ele conseguiu sim bater até mesmo o Mi 11 em desempenho. E eu vou explicar em detalhes tudo isso aqui nesse vídeo, só que antes eu quero pedir para você deixar aquele like esperto, deixar o like que ajuda bastante o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek você também, já que sempre tem vídeo novo aqui no canal do Brasile Geeks. Falando um pouquinho das características técnicas do Realme GT, ele traz uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels e com a proporção de 20:9. É uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Temos aqui uma tela com uma excelente qualidade, o sensor de tais inclusive fica na própria tela, mostrando para vocês. Ele conta com o Always On Display, permitindo exibir data, horas, notificações. Aqui eu até personalizei com uma mensagem de fundo que você pode colocar. E o sensor de tais vocês viram que é bastante rápido. Ele também conta com desbloqueio facial, mostrando rapidinho para vocês que é muito rápido, é quase instantâneo aqui para fazer o desbloqueio. E o Realme GT é um aparelho fino e relativamente leve também. Ele tem 8,4 mm de espessura e pesa um total de 186 gramas. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, a substituição do acabamento aqui das bordas do metal para o plástico, ele traz as bordas feitas em plástico, e a outra simplificação está na sua bateria, que tem 4.500 mAh, é uma ótima capacidade, mas é menos do que os 5.000 mAh do Galaxy S21 Ultra e quase que empata com o Mi 11, que traz uma bateria de 4.600 mAh. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.5, fica aqui nesse furo no cantinho da tela. E temos 3 câmeras traseiras, com sensor principal de 64 megapixels com abertura de 1.8, lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.3 e ângulo de visão de 119 graus, e lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma coisa que eu já vou adiantando para vocês,
a câmera principal é muito boa. Ela fica muito próximo em qualidade de fotos e vídeos a outros smartphones tops como o Galaxy S21 Ultra, que eu já citei aqui para vocês. Quero fazer um vídeo detalhado comparando as câmeras do Realme GT com o S21 Ultra e com o Mi 11 para vocês poderem ver, ter uma ideia da qualidade das imagens, mas já vou adiantando para vocês que a câmera principal é muito boa em todas as situações de luz. A câmera frontal também traz um efeito HDR que eu achei bem legal e que inclusive funciona no modo retrato, algo que não acontece com todos os aparelhos. Gostei bastante também da câmera frontal, apesar dela já não ter se saído muito bem em ambientes com pouca luz. Quem decepcionou aqui mesmo foi a lente ultra-wide. Essa consegue trazer boas fotos e bons vídeos em ambientes bem iluminados, mas em situações de pouca luz ele deixa a desejar, tanto em fotos quanto em vídeos. Bem maior, são 6,82 polegadas. Ele traz ainda 4 aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, outro ponto positivo aqui do Realme GT. Eu vou abafar embaixo, o áudio continua saindo aqui por cima e o volume é bem alto. Vou baixar o volume, senão vocês não vão ouvir, né? E o volume é bem alto. E aqui mostrando a tela rodando os vídeos, aqui vocês podem conferir as bordas. O display é AMOLED, então a qualidade aqui é excelente nesse aparelho. Os ângulos de visão também são muito bons e ele traz resolução de 2400 por 1080 pixels. Aqui fica a sua bandeja, ela traz 2 slots, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips, mas o Realme GT não tem entrada para cartão de memória, você só conta mesmo com o armazenamento interno aqui do aparelho. Agora, algo incomum em smartphones com hardware mais top é a entrada para fone de ouvido. Ela está presente aqui no Realme GT. Do lado temos o microfone, a entrada USB tipo C e um dos alto-falantes, já que ele traz áudio estéreo. Como falei para vocês, as bordas são feitas em plástico, o acabamento é bem simples aqui, apesar dessa pintura cromada, o acabamento é em plástico e a tampa traseira é em vidro. Ele tem 3 opções de cores, essas aqui são um imã para marca de dedos, apesar de ser bonito o efeito da tampa traseira, ó, quando você vai mexer no teu aparelho você consegue ver um efeito, mas acaba sendo um imã para marca de dedos. Existe essa versão na cor prata, uma versão na cor azul e também temos uma versão com a pintura amarela com um couro sintético. Deve ser bem legal essa versão, acho que seria a mais interessante, a mais chamativa também e curiosamente elas custam o mesmo preço. Eu recebi essa versão aqui, mas se pudesse escolher com certeza pegaria a versão na cor amarela. O meu Realme GT é a versão chinesa, então ele não traz a Play Store por padrão. Eu tive que baixá-la manualmente e mudei a linguagem para inglês, tanto que ele não está em português. Mas a versão global, que já é vendida atualmente, essa traz o suporte à língua portuguesa. Agora, o grande diferencial desse aparelho acaba sendo a sua performance e o seu preço. Até porque ele traz o Snapdragon 888, traz memória RAM LPDDR5, armazenamento UFS 3.1, ele vem com uma bateria de 4.500 mAh e o carregador tem 65 watts. Isso permite carregar toda a bateria de 0 a 100 aqui do Realme GT em apenas 35 minutos. Mas enfim, o que chama atenção mesmo nesse smartphone é o desempenho. Ele vai rodar jogos e aplicativos com nível de detalhes no máximo, com muita fluidez, com muita tranquilidade. E o Realme GT não só é bom no desempenho, mas também na abertura, na velocidade de abertura dos aplicativos e também dos jogos. É um aparelho realmente bastante rápido. E só para efeito de comparação de performance, deixa eu abrir aqui o Antutu no Realme GT e também no Mi 11. O Mi 11 que está comigo também tem o Snapdragon 888 e vem com 8 GB de memória RAM. Notem que a diferença não é tão grande assim, mas ela está presente. O Mi 11 fez 795 mil pontos, pouquinho mais, contra pouco mais de 813 mil do Realme GT. Então o Realme GT conseguiu superar o Mi 11 com uma margem não muito grande, mas ele conseguiu superar. E quando a gente compara com o S21 Ultra, aí a diferença é ainda maior. E olha que o S21 Ultra traz um desempenho excelente aqui. Mas quando a gente compara através de benchmarks como o Antutu, olha só a diferença de desempenho. O S21 Ultra marcou 724.720 pontos, então são quase 100 mil pontos de diferença entre o S21 Ultra e o Realme GT. Detalhe, o S21 Ultra também traz 12 GB de memória RAM no padrão LPDDR5, além de 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Essa diferença toda, teoricamente, é só por causa do chipset, que é o Exynos 2100
no S21 Ultra contra o Snapdragon 888 no Realme GT. Já no benchmark 3D Mark, a diferença já não foi tão grande assim, mas ainda assim o Realme GT levou uma leve vantagem. Ele fez 5.796 pontos contra 5.746 do Mi 11. Então a diferença foi bem pequena, quase um empate técnico. E comparando com o S21 Ultra, também a diferença não foi muito grande, mas já é um pouquinho maior. O S21 Ultra fez 5.308 pontos. Mas o que significa isso na prática? Será que o Realme GT vai oferecer uma performance muito superior? Olha, a gente só consegue comparar essa diferença de desempenho nos benchmarks, porque quando você está jogando com qualquer um desses três aparelhos, você vai rodar os games com detalhes no máximo, com excelente fluidez, você não vai conseguir perceber uma diferença de performance entre os três aparelhos. Mas os benchmarks sintéticos podem te mostrar quem tem a melhor performance bruta, e nesse caso, realmente, o Realme GT acaba se destacando mais do que os outros. Mas aqui a gente tem que olhar o Realme GT para outras questões. Além desse aparelho conseguir trazer uma performance superior ao Galaxy S21 Ultra, ele custa muito mais barato, ele acaba sendo um smartphone bem mais em conta. E esse acaba sendo o grande diferencial desse aparelho. Claro que se a gente olhar lado a lado todos os recursos, se não olhar só performance e se não considerar a diferença de preço entre os dois aparelhos, é claro que o S21 Ultra é muito mais smartphone. Ele não só traz a câmera principal com uma qualidade melhor, apesar do Realme GT ter se saído muito bem nesse ponto, mas todas as suas demais lentes mandam muito bem. O Galaxy S20 Ultra permite você trocar entre as lentes durante as gravações dos vídeos, algo que não é possível no Realme GT. Traz uma lente ultrawide muito melhor, com alto foco, para você criar um modo macro com bem mais detalhes na imagem quando comparado com o Realme GT. E o S21 Ultra também traz um acabamento superior, vem com a proteção IP68 contra água e poeira, então não existe milagre. É óbvio que o S21 Ultra é bem mais caro, mas também traz muito mais recursos do que o Realme GT. O diferencial do Realme GT é a de ser um smartphone com um preço mais em conta e ainda assim trazendo uma excelente performance e uma câmera principal muito boa. Câmera frontal também se sai muito bem, mas é sempre bom lembrar, em ambientes com bastante luz, ela é muito boa para fotos. Para vídeos já não gostei tanto porque ela não traz estabilização de imagem, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas ela não estabiliza com a câmera frontal. Porém, com as câmeras traseiras, aí sim ele traz a estabilização de imagem, e a câmera principal traseira é muito boa para fotos e vídeos em todas as situações de luz, mas a lente ultrawide, essa já fica deixando a desejar, e a lente macro também é bem simples, ela só tem 2 megapixels, tem o foco fixo, e olha, eu acredito que esse aparelho merecia uma câmera macro um pouquinho melhor, como a do Mi 11, por exemplo, que também é bem simples, mas tem o autofoco, tem uma resolução melhor de 5 megapixels. A lente macro do Mi 11 já consegue trazer resultados bem melhores do que a do Realme GT. Bom, galera, então resumindo, os grandes diferenciais do Realme GT é justamente a de ser um smartphone mais em conta, ainda assim com hardware muito poderoso, com uma ótima câmera principal, com uma tela AMOLED, com sensores digitais na tela. O aparelho tem realmente um custo-benefício bastante interessante. Conta ainda com áudio estéreo, com um som com uma qualidade bem legal. Então esse acaba sendo o grande diferencial do Realme GT. Eu vou trazer mais vídeos do aparelho e o próximo vídeo vai ser justamente um comparativo entre as câmeras do Realme GT, do S21 Ultra e cadê o outro? Do Mi 11, para vocês terem uma ideia melhor sobre a qualidade de fotos e vídeos do Realme GT quando comparado com esses outros dois aparelhos. E uma coisa eu já vou adiantando para vocês, com a câmera principal ele não fez feio, se saiu muito bem. Claro, fica devendo em recursos, conforme eu falei para vocês, ele tem até a opção de câmera dupla, dá para você filmar com a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo, mas não dá para você trocar entre as lentes durante a gravação, a lente ultrawide deixa um pouquinho a desejar, mas tudo isso eu vou mostrar no próximo vídeo aqui do Realme GT para vocês. E para vocês acompanharem, para ficarem por dentro desses novos vídeos, é só se inscrever aqui no canal do Brasilegeeks e ativar as notificações, pois só assim você vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal do Brasilegeeks. E olha, aproveita também já para deixar aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, grande abraço, mas a gente se vê no próximo vídeo. Fui!